Alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte desta família em graça. Sintam-se todos abraçados por esta família do canal Democracia Espiritual. Também eu quero convidar a participar aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que só fazem assistirem os conteúdos. Mas eu convido para se inscrever no canal, deixando o seu like, seus comentários, com respeito, é claro, né? E compartilhando essa mensagem, participando de forma direta. E eu quero trazer aqui mais um alimento sólido para o nosso entendimento, para o nosso espírito, que tem como tema perfeitos nele pelo sacrifício da cruz. Oh, glória! Perfeito neles pelo sacrifício da cruz. E o texto principal se encontra aqui na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos ali de Colosso. Colossenses capítulo 2, versículo de número 10, diz assim: também nele estáis perfeitos, oh glória. Em outra tradução diz, aperfeiçoados. Também nele estáis perfeitos. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, de toda autoridade. Principado e potestade aqui não tem nada a ver de ser espiritual, como o sistema religioso ensina e vem enganando por muitos séculos, por décadas. Então esse é o tema da mensagem, perfeitos nele pelo sacrifício da cruz. Meus irmãos, se nós chegarmos para um religioso da religião evangélica e você falar que você está perfeito em Cristo, eles vão dizer que não. Não, mas Cristo fez a parte dele na cruz, mas nós temos que se preparar. Nós temos que se preparar porque Jesus está voltando e a gente pode pode perder a salvação. Essa é a expressão, o sonido, a voz que ecoa, que vem ecoando por muitos e muitos séculos, décadas, dentro dessas gaiolas religiosas, dentro desses encontros que a igreja faz, porque a igreja não é prédio feito por mão de homens, a igreja são pessoas, sempre foi pessoas e sempre vai ser pessoas. Então, observe o que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Observe que Paulo está escrevendo aqui depois da cruz. Então, depois da cruz, Paulo estava fazendo lembrar, ou seja, relembrando aqueles irmãos daquela comunidade que eles estavam completos, estavam perfeitos nele, naquele que é o cabeça da igreja. Oh glória, daquele que está acima de todo principado e potestade. Então,
Paulo estava querendo dizer, ó, estais perfeitos nele. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, não precisamos mais de nada, de ninguém, para estarmos perfeitos. Por quê? Porque nós, vós, eles já estão perfeitos nele. Era isso que Paulo estava querendo transmitir na carta para aquela comunidade. Então, o Pai dos Espíritos, meu irmão, o nosso Pai, Yahshua, entendeu? O nosso Pai, Yahweh, quando ele olha para nós aqui na terra, ele olha para um ser espiritual, para um espírito perfeito. Não existe condenação e imperfeição no espírito, meu irmão. Nós não podemos olhar para as pessoas pelas práticas carnais que eles cometem e condenar e julgá-las, não. Porque o espírito está preparado, está pronto, meu irmão. Agora, o que nós temos que fazer é não dar ocasião à carne, porque a carne, ela milita contra o espírito. E a carne só quer me levar às práticas que agradem a ela. E isso muitas vezes gera consequências, vem as consequências. Então, observe que Paulo, ao escrever essa carta aos Colossenses, Paulo, ele estava querendo que eles lembrassem que eles estavam perfeitos nele, oh glória, em Cristo. A perfeição aconteceu no madeiro, meu irmão, na morte de Cristo e na sua ressurreição. Então, observe que Paulo estava querendo mostrar a eles que eles não precisavam buscar a perfeição, a justificação em outras doutrinas, em outras práticas, em outros entendimentos, não, em outros ensinamentos de falsos mestres que haviam penetrado, se infiltrado nessa igreja, nessa comunidade. Eu estou cansado de falar aqui, o gnosticismo greco-romano, o misticismo, o ascetismo, o judaísmo havia se infiltrado, penetrado naquela comunidade que ali existia judeus e gentios. Então, outras práticas trazidas, né, por falsos mestres adentrou naquela comunidade. E Paulo, ele tentando abrir, ou seja, tentando fazer com que eles se lembrassem do que eles já tinham aprendido através do evangelho da verdade. E Paulo estava querendo passar para eles, para que eles tivessem ali firmeza e continuasse nele, ô glória, naquele que era o cabeça da igreja. Ó, Colossenses capítulo 2, versículo 10, também nele estáis perfeitos, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, observe, é muito claro quando Paulo aqui tenta expor, tenta mostrar aquilo que eles já haviam aprendido com Epáfras. Epáfras foi um homem que aprendeu com Paulo, segundo a história. E Epáfras vai e planta a semente do Evangelho da Graça nesta comunidade de Colosso. Porém, os problemas surgiram. Os problemas estavam surgindo com relação à doutrina. Tudo aquilo que Epáfras havia ensinado àqueles irmãos, entendeu? A perfeição em Cristo, ele que era o cabeça, entendeu? Então, a verdade do Evangelho havia chegado ali, através de Epáfras. Então, tudo que esse homem tinha ensinado naquela comunidade, falsos mestres estavam querendo tirar a perfeição que estava em Cristo, ensinando outro tipo de doutrina. Assim está o sistema religioso hoje. Que você tem que jejuar, você tem que sacrificar, entendeu? Você tem que fazer sua parte. É como se
Cristo na cruz, ele fez apenas uma peça de teatro, como fazem as religiões aí, em comemorar o dia do corpo de Cristo, né, que eles comemoram. Então é feita uma peça de teatro, porém, o Cristo da carne, entendeu? Ele não fez uma peça de teatro. O que ele veio para fazer, ele fez perfeito. Ele não fez nada pela metade. Ele não disse, Pai, está consumado, e a metade eu fiz, Pai, e a metade é para o homem fazer. Não. Ele veio, e o que ele fez, o que ele veio para fazer, ele fez tudo completo e perfeito. Então, observe, meu irmão, e quando isso aconteceu na cruz, veja em João capítulo de número... Vamos ver aqui. João. Vamos ver. É muito atrás aqui. Eu não quero perder tempo, eu quero ganhar tempo para que essa mensagem não fique muito longa. João capítulo 19. E diz assim, ó. No versículo 28, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, para se cumprir a Escritura, a lei e os profetas. Escritura está falando da lei e os profetas, os salmos. Tudo isso se refere às Escrituras, porque ainda não era evangelho. Veja, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Isso está escrito lá em Salmos 69, verso 21. Versículo 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Está escrito em Salmo 69, verso 21. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, foi nesse sacrifício, onde o véu foi rasgado, Cristo se ofereceu como sacrifício vivo, como um cordeiro mudo, que foi levado para o matadouro. Ele se entregou, um sacrifício perfeito, uma única vez. Oh, glória! Então, Paulo estava querendo dizer ali para aqueles irmãos de Colosso que o sacrifício de Cristo havia aperfeiçoado eles. Eles estavam perfeitos em Cristo, oh glória, no sacrifício dele na cruz do Calvário. Entendeu? Então, ele, o Cristo da carne, ele foi a ponte que levou o homem ao Pai. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A lei dava força ao pecado, o pecado adâmico foi até Moisés, a lei dava força ao pecado, então Cristo, na cruz, ele cancelou a dívida do pecado. Ele fez tudo perfeito, como tinha de ser feito. Então, observe, meu irmão, nele, em Cristo, Paulo estava querendo dizer, vocês estão perfeitos nele. Ou seja, Paulo estava dizendo, nele, em Cristo, não há mais condenação. Se não havia mais condenação, se eles estavam perfeitos em Cristo, no Espírito, imagine nós, meu irmão, oh glória, estamos perfeitos, sem condenação, justificados, aperfeiçoados, sem mácula, sem rugas, né? Não, sem mácula, sem condenação, sem dívida para ser paga. A dívida foi paga, meu irmão. A dívida foi cancelada. Então não precisamos de mais nada. Paulo estava dizendo, ó, nele vocês estão perfeitos.
Vocês não precisam dessas doutrinas que adentrou aí na igreja. Não era o judaísmo, o gnosticismo, o misticismo, o ascentismo, não. Foi nele, oh glória. Então, nele a dívida tinha sido paga. Nele todo o principado e toda a potestade foram derrotados. Nele estava a vida eterna, oh glória. Nele todas as ofensas, todos os pecados haviam sido pagos na cruz. Era isso que Paulo estava querendo que eles lembrassem do que eles já haviam aprendido. Entendeu? Nele, em Cristo, o homem que esteve afastado, separado de Deus, separado do Pai, estava agora livre da condenação, oh glória, livres do pecado, livres da condenação, livre do pecado adâmico, da lei de Moisés, do ministério de condenação e morte, oh glória. Nele, o salário do pecado, que era a morte, que gerava a morte, entendeu? Foi na cruz pago, cancelado, dívida paga sem condenação. Oh glória, meu irmão. E nós que nascemos depois da cruz, nós que nascemos depois de 70, depois da segunda vinda do Filho do Homem, que aconteceu com a destruição de Jerusalém, a queda do templo, nós já nascemos perfeitos nele, oh glória. Já nascemos debaixo do pacto da graça, do evangelho eterno. Já nascemos debaixo do reino, o reino estabelecido. E hoje nós desfrutamos desse reino. Então, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de obras da lei de Moisés, não precisamos de nada, meu irmão. Não é pelas obras meritórias do homem, não, mas pelo sacrifício que ele fez na cruz. Então estamos perfeitos nele, oh glória. Mas se você chegar para um religioso e falar essas coisas, eles não vão acreditar, eles vão te refutar. Eles vão te acusar, te chamar de falso profeta. Ora, falso profeta não existe mais. Os profetas foi até João. Entendeu? Mas eles estão cegos no entendimento, mente cheia de informações, de ensinamentos. E é preciso deletar para receber novas informações. A mente deles travam. A mente deles está travada. Por quê? Porque ainda são escravos. São filhos vivendo como escravos, escravos no entendimento. Veja em Efésios, capítulo de número 1, versículo 22 e o 23. Olha o que Paulo escreveu aqui aos Efésios. Capítulo 1, versículo 22 e o 23 diz assim, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Quando foi isso? Na cruz. Paulo está escrevendo aqui aos Efésios depois da cruz. Aí ele continua aqui, ó. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oh glória! Observe, meu irmão, que tudo está perfeito. A igreja, que é o corpo falado ali por Paulo, ali no primeiro século, estava perfeita. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nele a igreja estava perfeita. Era isso que Paulo estava querendo dizer aqui. E nós, como igreja, nós estamos perfeitos nele. Não pelos nossos sacrifícios, não em Moisés, mas nele. Veja, Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ó.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Observe, meu irmão, que a igreja, ela está abençoada, perfeita. Paulo estava falando aqui justamente da graça. Justamente da graça, Paulo estava falando aqui. A graça não é uma bênção passageira, meu irmão. Não é uma bênção temporária desse mundo, do mundo terreno. Não, do mundo global. A graça é uma bênção eterna, ô glória, para sempre. É algo que ninguém pode tirar. A graça da minha e da tua vida. A perfeição nele, pelo sacrifício do Cordeiro, pelo sacrifício de Cristo na cruz. A graça que foi inaugurada na cruz, meu irmão. A graça, sim, foi inaugurada na cruz. A graça e a verdade veio por intermédio de Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Então, na cruz, a graça foi inaugurada. E o apóstolo Paulo depois vai ser levantado, porque Paulo foi escolhido antes da fundação do mundo para levar o evangelho ali para os gentios no primeiro século. E Paulo vai receber a revelação para ministrar e levar o pacto para o entendimento ali no primeiro século. Então, a graça não é uma riqueza insondáveis, incompreensíveis, que muitas vezes o homem não consegue entender. A graça é uma bênção eterna. Ninguém, nem nada pode tirar do homem. Oh, glória. Ninguém pode tirar a graça, o favor de Deus, o amor do Pai, o amor de Yahweh, a misericórdia de Yahweh na vida, na minha e na tua vida. Nada pode anular a graça de Deus, a graça do Pai na minha e na tua vida. Nada pode tirar o favor, o amor do Pai na vida do Filho. Oh, glória. Estamos perfeitos nele. Então, abençoado com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais, Paulo estava falando aqui do favor, da graça, do amor do Pai para com os filhos. Então, não precisamos fazer nada para sermos perfeitos. Estamos perfeitos nele, salvos nele, filhos somos nele e a vida eterna está nele. Oh, glória! Foi nos dada gratuitamente, meu irmão. Como é maravilhoso nós sabemos disso. Maravilhosa graça. Oh, glória! E esse evangelho da revelação não é um evangelho que traz condenação. Esse evangelho da revelação é o evangelho da graça, que nos faz entender e compreender o que somos diante do Pai. Somos o que somos pela graça, pelo seu favor, pela sua misericórdia. Oh, glória, meu. O favor, a graça se manifestou, que foi inaugurada na cruz. E o que ele fez em nós, o que ele fez de um homem, foi perfeito. Não é o que o homem fez, não é o que o homem faz, é o que ele fez. Oh, glória, meu. Maravilhosa graça. A graça de Deus é uma bênção que não é terrena. Ela veio do alto para baixo. Essa graça, meu irmão, ela não é uma bênção, como eu já falei, terrena, temporária. A graça é uma dádiva, é um presente do Pai dos Espíritos para seus filhos que são espíritos. Espíritos perfeitos, nele não existe condenação para os espíritos. Estamos perfeitos nele. Então, observe, meu irmão, o Pai se manifestou. Ele veio ao mundo na pessoa de Jesus e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, no meio deles lá dos judeus ali no primeiro século. Então, através da sua morte e ressurreição,
o homem que estava injusto diante de Deus, ele foi justificado, ou glória, ou seja, o justo morreu e ressuscitou pelo injusto. Vamos ver? Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim, olha Paulo escrevendo ali no primeiro século, ali para os irmãos que se encontravam ali na comunidade de Roma, ali existiam judeus e gentios. Romanos 4, 25 diz assim, ó, o qual foi entregue, olha, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, eles que viveram ali antes da cruz. Aqui não está falando de nós. Agora, claro que a graça nos alcançou de forma indireta, porque nós não vivemos ali o antes da cruz. Mas Paulo, ele se coloca, ele diz nos, porque Paulo viveu o antes da cruz. Paulo, ele também foi transgressor da lei, porque Paulo não cumpriu a lei. Homem nenhum cumpriu a lei, entendeu? Então, todos aqueles estavam afastados de Deus, estavam afastados do Pai, todos aqueles estavam em transgressões, e Paulo se coloca aqui. Agora, nós que nascemos depois da cruz, depois de 70, nós já nascemos sem isso aqui, nascemos perfeitos, porque nós não recebemos a lei de Moisés para viver em transgressões. Eram eles que estavam em transgressões. Amém? Essa palavra para eu falar, ela se torna difícil no meu linguajar. Transgressões. Então veja Paulo falando, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O glória. Ele morreu pelas transgressões, pelo pecado do seu povo. Entendeu? E ressuscitou por causa da nossa justificação. Ressuscitou para a justificação, para a salvação, para livrar o homem da condenação. Ô glória. Então veja, em Cristo o mérito não é para o homem. Não, não é por obras. Em Cristo o mérito não é para o homem, nem é para Moisés, mas o mérito é para ele, ô glória, pela graça, pelo favor do Pai. Ô glória. Então veja, hoje nós estamos perfeitos. O Evangelho nos apresenta perfeitos nele. Veja, vamos ler novamente em Colossenses, o texto principal aqui. Observe, Colossenses 2:10. Também nele estais perfeitos. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, de todo o governo humano que há na terra, de todos os anjos, seres celestiais. Ele está acima de tudo. Ele é o cabeça, meu irmão. Oh, glória. Então, é muito claro isso aqui, meu irmão, quando a gente vê, quando a gente lê com os olhos iluminados, essas verdades que estavam ocultas de nós por muito tempo. Então, Jesus estava falando ali, quando ele disse, está consumado, quando ele se entregou na cruz, ele estava ali antes da cruz. Então, na sua morte e ressurreição, ele morreu pela transgressão do povo, do seu povo, e ele ressuscitou para a justificação dos tais. Entendeu? Então, nele estamos perfeitos. Nele, entendeu? Estamos aperfeiçoados. Perfeito. A perfeição veio através de Cristo. E essa perfeição não é na nossa carne, é no nosso espírito. Perfeitos, completos. A palavra perfeitos aqui no grego é peplenomenoi. Peplenomenoi. Mais ou menos assim, meu irmão. Eu não sei falar muito grego. É peplenomenoi. É mais ou menos assim. Se parece mais ou menos assim. Essa palavra no grego, que significa cheios até o topo, generosamente fornecido, completo, sem faltas. Peplenomenoi é o nome no grego, essa palavra perfeitos no grego. Peplenomenoi.
mais ou menos assim. Quem souber o grego aí, por favor, depois fale para mim, porque é mais ou menos isso aí. Então é isso aí. Cheios, olha, cheios até o topo, generosamente fornecido, completo, sem faltas, diante do Pai. Então, meu irmão, estamos perfeitos nele, não precisamos de nada mais para fazer, sem falta, sem condenação, sem culpa, sem acusação. Esse evangelho da verdade nos mostra perfeito nele. Veja, Hebreus 7, eu vou terminar aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 11 e o versículo 19. Hebreus 7, versículo 11 e o versículo 19. Hebreus 7, versículo 11 e o 19 diz assim, ó: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Versículo 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Oh, glória! Hebreus 10, 14 diz assim, ó, vamos lá. Hebreus 10, 14. Hebreus 10, 14 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Oh, glória! Tinha mais coisas para falar, meu irmão. Eu iria explicar mais Hebreus 7, o versículo 11 e o versículo 9. Eu ia explicar mais Hebreus 10, 14, mas o tempo já está em cima. Eu não quero deixar essa mensagem muito grande, muito longa, para não cansar vocês. Então é essa palavra que eu quero deixar. Estamos perfeitos nele. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do irmão Neilton Cardoso, canal Abençoado com Todas as Bênçãos, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Até segunda-feira, se Deus assim o permitir. Bom final de semana para todos vocês. Amém? Graça e paz, graça eterna.